Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Peixoto da Silveira, este é o canal Resenha Forense. Bem-vindo mais uma vez ao grupo de estudos em positivismo jurídico do canal. Se você quer participar, deixe um comentário aqui embaixo. Eu vou seguir a sugestão de um seguidor, que é de fazer um hangout ao final do exame de cada obra, tá? Quem quiser participar, já fica convidado, tá bom? Aí a gente marca a data, faz uma live e vai ser legal. Eu só vou mediar, tá? Claro que eu vou participar também, enfim. Se você gosta do canal e do projeto, se inscreva, curta o vídeo, espalhe para os seus amigos e seja membro do canal ou mesmo ajude no Apoia-se com apenas R$ 2 por mês. Os links estão na descrição do vídeo, tá bom? Segundo encontro, então, do próprio grupo de estudos e também do exame da obra de Herbert Hart, qual seja o conceito de direito, não é? Com a tradução do Ribeiro Mendes, da editora de Lisboa. Vamos lá então. Segundo encontro é o capítulo dessa obra intitulado Leis, Comandos e Ordens. Segundo Herbert Hart, a principal obra do John Austin, propondo um conceito de direito baseado em comandos e em hábitos, foi Province of Jurisprudence Determined. Como dito no encontro anterior, quando eu estudei o primeiro capítulo, Hart fará críticas à posição de Austin nos capítulos 2, 3 e 4. A rigor, Hart diz que sua posição acaba sendo substancialmente idêntica em termos doutrinários, embora haja divergências em alguns pontos, e elas vão ficando marcantes conforme ele trilha o seu raciocínio. A gente vai ver isso aqui nos encontros. Do ponto de vista linguístico, alguém pode exprimir, segundo Hart, o seu desejo para que outrem faça ou não faça algo. Seria mais ou menos assim para quem gosta de direito romano, para que alguém tenha a obrigação de fazer ou para que alguém tenha a obrigação de não fazer, né? Em modelos de arquétipo. No inglês e em outras línguas, o mais usual é a utilização do modo imperativo. Vá para casa, venha aqui, pare, não mate, por exemplo. O contexto social deste manejo linguístico varia, mas há alguns tipos principais mais repetitivos. O próprio Hart dá 3 exemplos, e eu deixei os 3 exemplos mais apertados, né, numa síntese mesmo. Exemplo 1. Passe-me o sal, por favor. No primeiro exemplo, nós temos uma frase sinalizando o simples pedido, request no inglês. Provavelmente esse pedido é realizado numa mesa de almoço ou num restaurante, né? Sem urgência, sem ameaça de algum tipo de coação no caso de omissão. Não há nada sério, digamos assim. Exemplo 2. Não me mate. Não me mate parece traduzir uma imploração, ou plea no inglês, tendo o ouvinte um verdadeiro poder de libertar aquele que implora, né? Aquele que diz, não me mate. Terceiro exemplo, não se mexa. Não se mexa pode funcionar como um aviso, warning, como na situação em que alguém que conhece muito uma trilha na floresta alerta os demais colegas, né, a respeito da presença de uma cobra. É o exemplo dado pelo próprio Hart. Como é fácil perceber, as variações sociais são infinitas, né? Eu posso, por exemplo, pegar o exemplo não me mate e colocar no contexto de um jogo de computador. Ah, não me mate. Então, aí não é uma imploração, é mero request, dentro de um contexto mais soft, por assim dizer. E assim vai. Mas uma coisa parece certa. No exemplo do assaltante do banco, que apontando a arma diz: entregue-me o dinheiro ou disparo, há um aspecto distintivo claro que nos leva a falar em ordem do assaltante, sem dúvida alguma. No caso, há mero pedido, ou melhor, no caso, não há mero pedido nem mera imploração. Isso porque o assaltante prometeu algo como sanção. Se você não me entregar o dinheiro, eu vou te matar. É o que diz o assaltante no exemplo do banco, né? Perfaz situação que Hart descreverá como ordens baseadas em ameaças, ou ordens coercitivas, onde há obediência ou o obedecer. Há ainda o chamado comando, entre aspas, comando, mais típico nas hierarquias militares. O comando é um pouco diferente, pois comandar
é caracteristicamente exercer autoridade sobre homens, não o poder de lhes infligir um mal. E, embora possa estar ligado com ameaças de um mal, um comando é primariamente um apelo não ao medo, mas ao respeito pela autoridade. Enfim, a deferência militar, né? Aquela hierarquia. Militar obedece. Pronto e acabou. Não se discute. Missão dada é missão cumprida, né? E aqui já caberia uma crítica, segundo Hart, a John Austin, porque o comando estaria mais próximo do direito que a ordem do assaltante. E Austin, mesmo assim, acaba ignorando esse aspecto linguístico, né? E menosprezando assim as distinções e também colocando tudo num bojo linguístico de comando, né? Tudo seria comando, mesmo a ordem do militar, mesmo a ordem do assaltante do banco e assim vai. A organização jurídico-estatal impõe formas padrão de conduta. O direito penal, por exemplo, traz tipos criminais que abstratamente exigem um tipo geral de conduta. Há ainda diretivas oficiais individualizadas, como sucede num ato administrativo transmitido pelo guarda de trânsito. Esses atos individuais não constituem o modo padrão do funcionamento do direito, até porque seria inviável, na prática, que o Estado contasse com um aparato burocrata capaz de preencher todos os momentos da vida social. As diretivas individuais só gozam de aplicabilidade secundária, qual seja, a de pungir algo ao indivíduo que não observe a diretiva geral primária. Seria mais ou menos assim: o ato administrativo se baseia na lei necessariamente, e o ato administrativo só serve para dar um preenchimento casuístico e muito concreto. E aí já é possível notar um caractere capaz de suavizar a dureza das lições de John Austin, né? O assaltante que ordena não tem o mesmo sentido do ato ordenado de fazer leis para as pessoas. Os tipos comunicativos são diferentes também. Sendo assim, diz Hart, fazer leis difere de ordenar às pessoas que façam coisas, e temos de contar com esta diferença, ao usar esta ideia simples como modelo para o direito. Pode, na verdade, ser desejável que as leis sejam levadas à atenção daqueles a quem se aplicam, tão depressa quanto possível após a sua feitura. O propósito do legislador ao fazer leis seria frustrado se tal não fosse feito com caráter geral, e os sistemas jurídicos frequentemente conseguem, através de regras especiais respeitantes à promulgação, que tal seja feito. Hart insiste no exemplo do assaltante do banco. Mais uma vez ele dá esse exemplo. A ordem do assaltante do banco não tem um lapso temporal permanente ou duradouro. As leis, no entanto, seguem vivas, com o status de permanência, além da própria generalidade, né? O status de generalidade normativa da lei. Daqui se segue, diz Hart, que se utilizarmos a noção de ordens baseadas em ameaças para explicar o que são as leis, temos de tentar reproduzir este caráter duradouro, ele escreve duradouro, né, que as leis têm. Bem lusitano isso. Ademais, não parece ser suficiente pensar-se no critério da habitualidade, no sentido de que a ordem é habitualmente observada, já que essa noção é simples e vaga. No mínimo, o assunto mereceria maior reflexão. Resta ver, diz Hart, na verdade, se esta noção simples, ainda que confessadamente vaga, de obediência geral e por hábito a ordens gerais baseadas em ameaças, é realmente suficiente para reproduzir o caráter estabelecido e a continuidade que os sistemas jurídicos possuem. Em termos de teoria geral do Estado, para fechar essa nossa segunda aula, Herbert Hart propõe que o sistema jurídico pressupõe necessariamente que pessoas ou corpos, ou melhor, corpos de pessoas emitam ordens gerais baseadas em ameaças. Tais ordens são geralmente obedecidas. Deve haver uma crença geral de que as ameaças são realmente sérias. As sanções realmente serão aplicadas no caso de afronta, né? Tem que haver essa percepção. Além disso, esta pessoa, ou corpo de pessoas, devem, né? Ele fala dos dois, pessoa e corpo, então eles devem ser internamente soberanos e externamente independentes. Pois bem, levadas a sério as premissas de John Austin, se chamarmos a tal pessoa ou corpo de pessoas supremos e independentes, o soberano, as leis de qualquer país, serão as ordens gerais baseadas em ameaças que são emitidas
quer pelo soberano, quer por subordinados em obediência a este. Então aí já surge um problema analítico na teoria de Austin, segundo Hart. E assim a gente fecha o segundo encontro. Hart prossegue com as críticas a Austin nos capítulos 3 e 4, né? O capítulo 3 é intitulado A Diversidade das Leis e o capítulo 4 é chamado O Soberano e o Súdito, algo que a gente verá nos próximos capítulos aqui da playlist. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.